E se eu te dissesse que há um lugar onde o próprio mar é amaldiçoado? Um lugar onde, nas noites frias da Escócia, um ser grotesco emerge das águas, sem pele, com músculos à mostra e o cheiro da morte no ar. Os antigos o chamavam de Nuke-la-Vi, o demônio sem pele do mar, uma criatura tão terrível que até outros monstros o temiam. Hoje você vai conhecer a história do ser que os pescadores escoceses juravam ver nas tempestades do norte, o verdadeiro horror dos mares das Ilhas Órcades. Nas frias ilhas ao norte da Escócia, o mar é tudo: alimento, caminho e também inimigo. Por séculos, os moradores contaram histórias sobre criaturas que viviam sob as ondas, mas nenhuma era tão temida quanto o Nuke-la-Vi. Ele era descrito como um demônio híbrido, meio homem, meio cavalo, com o corpo colado de forma grotesca, sem pele, deixando veias e músculos pulsando à vista. Seus olhos brilhavam em vermelho, e de suas narinas saía um vapor venenoso, capaz de matar plantações e adoecer aldeias inteiras. Para o povo das Órcades, o Nuke-la-Vi era mais do que uma história. Era o símbolo do medo das forças da natureza que o homem jamais conseguiria dominar. Os antigos druidas diziam que o Nuke-la-Vi nasceu do ódio do próprio mar. Durante o inverno, o oceano ficava calmo, protegido por uma entidade chamada Meter o' the Sea, a mãe do mar, que mantinha o demônio preso em suas profundezas. Mas quando o verão chegava e as águas esquentavam, ela perdia o controle e o monstro escapava. Era nesse período que as doenças assolavam o gado, as colheitas apodreciam e os ventos traziam cheiro de carne e sal. Para os pescadores, o Nuke-la-Vi era a própria raiva do mar, um castigo contra a arrogância dos humanos que se aventuravam além das ondas. Uma das histórias mais antigas conta o encontro de um homem chamado Tamas, um pescador que voltava tarde da noite, atravessando o caminho à beira do mar. A lua estava coberta por nuvens e o vento trazia o som de algo respirando, um som pesado, úmido, animal. De repente, ele viu no horizonte a silhueta do Nuke-la-Vi, um cavalo gigantesco, com carne viva, as costelas expostas e preso ao seu dorso, um corpo humano deformado, fundido a ele como uma maldição viva. Os olhos da criatura brilharam em vermelho e Tamas correu, sentindo o chão tremer com o som das patas atrás de si. Ele sabia que não podia olhar para trás. A única salvação era alcançar um riacho de água doce, pois o Nuke-la-Vi, sendo criatura do mar, não podia atravessar água pura. Tamas correu até o limite do cansaço e, no último segundo, mergulhou através do riacho. A criatura rugiu, parou bruscamente e recuou, gritando com uma voz que, dizem, ainda ecoa nas noites de vento. Tamas sobreviveu, mas nunca mais voltou ao mar. Para os estudiosos modernos, o Nuke-la-Vi representa o lado sombrio da natureza escocesa, um aviso sobre o poder destrutivo do mar e do clima. No passado, quando as pestes e tempestades vinham, as pessoas acreditavam que era o demônio saindo das águas para punir os homens. Outros veem o mito como uma metáfora. O Nuke-la-Vi seria a culpa humana pela destruição da natureza, uma lembrança de que o mar devolve tudo o que o homem lança nele. Mesmo hoje, pescadores das Órcades evitam navegar nas noites sem lua, dizendo que o vento muda de cheiro quando o demônio está próximo. Um odor de ferro, sangue e sal. A lenda do Nuke-la-Vi continua viva porque fala do que há de mais primitivo em nós: o medo do desconhecido e o respeito pelas forças que não podemos controlar. Em cada onda violenta e em cada tempestade que nasce no horizonte, os antigos ainda sussurram o nome do demônio do mar. E talvez, quando o vento soprar mais frio do que o normal e o oceano parecer respirar nas trevas, você também o escute. O som do Nuke-la-Vi, o demônio sem pele que jamais perdoa quem desafia o mar. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outras criaturas esquecidas que ainda sussurram pelas sombras do mundo.